Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Neste momento, estamos iniciando mais uma edição do seu já tradicional Conexão ND. Hoje com a presença do engenheiro Cleício Poleto Martins, que é presidente das Centrais Elétricas de Santa Catarina Celesc Distribuição. Ele é natural de Centenário do Sul, pequeno município do norte do Paraná, na região de Londrina. Engenheiro formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre, tem mestrado em Energia e Sustentabilidade e MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Já trabalhou na Vale, foi gerente da Tractebel e também coordenador da sucessora a ENG, a maior empresa distribuidora de energia elétrica e geradora também da área privada do Brasil. E a partir de 2019, presidente da Celesc. Presidente, boa noite, prazer recebê-lo aqui no nosso Conexão ND. Boa noite, seu Moacir, boa noite a todos os telespectadores. A satisfação é minha poder vir aqui falar um pouco sobre essa empresa que abarca aí todo o território do estado de Santa Catarina. Coincidentemente, hoje, quando eu recebi em casa o Jornal Notícias do Dia, temos lá o balanço geral da Celesc Distribuição, lá registrando vários dados muito interessantes, gráficos também bastante didáticos, ilustrativos. E a principal informação é essa aqui, né? Lucro de 563 milhões de reais. O que significa para o consumidor da Celesc? Exatamente. A gente, desde que assumimos a empresa, temos tido foco numa gestão muito eficiente para que isso retorne à sociedade em formas de novos investimentos. Conseguimos alavancar e muito os investimentos da empresa, sustentado muito pelos resultados que nós conseguimos nos últimos anos, especialmente no EBITDA e no lucro também, uma vez que a partir de uma gestão onde se percebe a sustentabilidade econômica financeira da empresa, o mercado financeiro ele vem em busca de empresas sólidas e com saúde financeira como a nossa, a fim de que nós façamos mais investimentos através de captações que usualmente ficam em torno de 50% de caixa própria da empresa e 50% de captações. Essa é uma prática usual no mercado. Para esclarecer os nossos telespectadores, que também são consumidores da Celesc, Sim. O que significa o índice do EBITDA? EBITDA, de uma maneira bem coloquial, é como se você recebesse seu salário bruto, depois pagasse todas as suas despesas obrigatórias, como energia elétrica, água, educação, alimentação. A sobra disso tudo é o EBITDA, ou seja, quanto mais eficiente a empresa for na sua gestão, mais sobra do EBITDA. Com esse EBITDA, a gente consegue mostrar ao mercado financeiro uma gestão eficiente, uma vez, inclusive, que as nossas despesas gerenciáveis relativas ao ano de 2021 teve um acréscimo de apenas 0,3%, mostrando a capacidade de gestão da empresa perante não só a escassez hídrica que ocorreu, mas diante dessa inflação que vem corroendo o poder de compra de toda a sociedade e também nas empresas. Então o EBITDA faz com que a gente sobre recursos, né, para que nós consigamos fazer os investimentos necessários, onde a gente mais é percebido pela sociedade, que é na distribuição de energia elétrica aqui em Santa Catarina. Presidente, como o senhor sabe, todos os telespectadores que estão agora nos dando o privilégio da audiência, eles dependem da energia elétrica, senão não tem Sim. comunicação de maneira nenhuma. O que esses consumidores querem é o seguinte, é energia segura, sem interrupção Sim. e de qualidade, ok? O que eles vão se beneficiar com esse lucro de 563 milhões? O que nós temos feito, né? Com essa alavancagem econômica financeira da empresa, a gente tem feito investimentos históricos. Por exemplo, nesses últimos 3 anos, somado ao investimento aprovado para 2022, são cerca de 3 bilhões de reais investidos na distribuição e na geração de energia elétrica da Celesc. Isso faz com que a gente consiga, por exemplo, fazer mais subestações, mais linhas de distribuição, mais redes, essas redes que ficam nas cidades, no campo. Já temos 7 subestações em operação desde que assumimos, novas. 3 subestações estão praticamente prontas, Barra Velha, Itapema, Capivari de Baixo. Semana passada licitamos 4 novas subestações, Santo Amaro, São José do Sertão, Guaramirim e Abelardo Luz, além de duplicar outras subestações nessa mesma licitação e fazer com que essa energia chegue com mais confiabilidade, com mais segurança nas residências das pessoas, nas indústrias, né? Então, comparativamente falando, o que nós já fizemos até aqui já é o suficiente para duplicar a distribuição de energia para todas as indústrias do estado de Santa Catarina. Só para dar um exemplo coloquial do quanto nós estamos investindo e trabalhando em prol da sociedade. Porque uma empresa de energia elétrica, independente do capital acionário que ela tenha, ela essencialmente sobrevive para atender a sociedade. Não há sentido de uma empresa de energia elétrica sobreviver não fosse os nossos consumidores. Então é isso que a gente tem feito. Quanto mais resultado nós conseguimos, mais alavancagem a gente tem, mais robustez e saúde financeira para que os investimentos sejam feitos. Por exemplo, com o programa Celesc Rural, que são 300 milhões já investidos no campo, onde hoje mais de 30% do estado de Santa Catarina vem
da economia vem do agronegócio diretamente, onde nós temos mais de 1 milhão de pessoas vivendo no campo. Isso faz com que essas pessoas tenham energia com confiabilidade. Naturalmente, elas conseguem fazer com que os equipamentos que lá estão hoje sejam mais robustos e ela vai acabar fixando seu filho, seus netos no campo, e é isso que a gente procura fazer, levar a energia elétrica para toda a sociedade, independente de onde ela esteja. Mas com frequência a gente vê que uma das reivindicações principais na área política, deputados na Assembleia, é a questão da energia monofásica no meio rural. Isso. Como é que vocês estão atacando essa deficiência? Então, quando nós assumimos a empresa, a gente começou a percorrer todos os cantos do estado justamente para conhecer a característica de cada uma das regiões, porque Santa Catarina, apesar de representar apenas um pouco mais de 1% do território nacional, nós temos uma diversidade muito grande característica de cada uma das macro-regiões, tanto economicamente falando, quanto ao relevo. Então, por exemplo, você vai para o norte, é uma região mais industrializada. Se você vai para o oeste, é uma região mais do agronegócio. Então, nessas percorridas, a gente percebeu que o último investimento que havia sido feito em Santa Catarina, no campo, foi na década de 70, onde se levou luz... 70? 70. Onde se levou luz para o campo. Então, era para acender uma lâmpada, para ligar um refrigerador. Só que hoje, cada indústria dessas que existe no campo são as propriedades rurais. As propriedades rurais hoje são mini-indústrias, então ela não precisa mais de luz, ela precisa de energia, porque ela precisa investir, colocar equipamentos com características trifásicas, por exemplo, mesmo aquela monofásica que ainda persiste, e muitas vezes o agricultor não necessita ir para o trifásico, mas ele precisa de uma energia confiável. Vou dar um exemplo para o senhor. Recentemente eu passei numa cidade chamada Vargem Bonita. Lá em 2019 eu recebi um vídeo de uma moça lá de Concórdia, que é dessa região de Vargem Bonita, de Joaçaba, junto com um produtor rural que tinha um pequeno laticínio. Esse produtor rural começou vendendo queijo na beira da rodovia. E aí ele foi crescendo, fez um pequeno laticínio. Naquela ocasião eram cerca de 24, 25 produtores rurais de leite que forneciam leite para ele, e ele não conseguia crescer. Nesse vídeo ele pedia para que nós levássemos então a redes trifásicas. Numa visita que eu fui a Chapecó, eu desci, passei por Concórdia, depois fui a Joaçaba e no meio do caminho parei em Vargem Bonita no laticínio desse senhor. E a gente até se emocionou lá, porque ele vinha de fato vendendo queijo na beira da estrada, criou um pequeno laticínio e naquele momento eu decidi, nós temos juntos com todos os diretores, montar um programa. E foi aí que nasceu o Celesc Rural. Eu cheguei na mesa da diretoria, nós não tínhamos orçamento para aquele momento, raspei o tacho um pouquinho de cada um dos diretores e lá ali nasceu o Celesc Rural. Passei semana passada lá, que eu voltei à região, eu procuro estar muito presente quando eu posso, não só com as associações comerciais e industriais, para a gente mostrar o que a gente tem feito, para saber da demanda que eles têm na região, para a gente conversar, dialogar, a fim de que nós consigamos avançar. Ele já mais que triplicou a capacidade do laticínio dele, inclusive vai vender leite pasteurizado. Hoje, daquelas 24 propriedades rurais que forneciam leite para ele, hoje já são quase 50. Então ele duplicou o número de propriedades rurais que fornecem, ou seja, gerando riqueza e renda, e triplicou a capacidade de empregados. Então esse pequeno produtor, que hoje são mais de 400 mil em todo o estado, é que a gente está atacando dessa forma com o Celesc Rural, onde os 300 milhões nós já estamos investindo, e a expectativa é que nós conseguimos investir mais uns 200 milhões, inclusive em parceria com o governo do estado. O governador Moisés, ele sempre nos cobra que nós consigamos levar o nosso serviço, seja em qual secretaria tenhamos os nossos secretários, ou seja, as empresas onde o governo do estado tem ações majoritárias, que é o caso da Celesc, da Casan, por exemplo, mas a cobrança é sempre que nós façamos o melhor possível para a sociedade, e é por isso que a gente vem tendo êxito aí com todos os empregados, inclusive. Mas esse agricultor não melhorou de vida com energia monofásica, evidente? Não, foi a trifásica. No caso dele, ele precisava ampliar e os motores não comportavam mais a energia monofásica. E naquele caso, a gente fez o trifásico. E com esses investimentos de mais de 200 milhões, os senhores conseguem atender a que percentual dos agricultores que hoje estão com a monofásica? Hoje nós já atendemos mais de 212 mil unidades consumidoras. E temos aí mais 200 mil unidades consumidoras a serem atendidas, já estive em Chapecó, por exemplo, visitando produtores rurais. Já estive em Itaiópolis, visitando produtores rurais. Acho que esses 200 milhões, você atende 100 mil mais ou menos? Não? 300 milhões. Mais de 300? 300 já estão sendo investidos, sim, já executados e encaminhados, né? Sim. São 212 mil propriedades rurais sendo atendidas já. Agora, eu digo que você vai investir agora, mais de 200 milhões, ok? Essa é a expectativa. O senhor atende quantos desses 200 mil que estão faltando? Atendemos todo mundo aí. Todo mundo? Todo mundo, né? Porque o que acontece? A gente tem os alimentadores que nós chamamos, que são aquelas redes que saem da subestação para levar energia.
Só para o telespectador entender, é como se fosse a grande caixa d'água em determinada região e daquela caixa d'água saem os canos para levar a água para casa das pessoas. No caso da energia elétrica, as nossas subestações é que levam essa energia. E dali saem os alimentadores, que são as redes principais. Dessas redes saem ramais para as áreas rurais, por exemplo. Esses ramais é que nós estamos atacando, ou com redes trifásicas, em regiões onde nós temos grande quantidade de produtores, ou com redes monofásicas, se ainda naquela região não houver necessidade de... Mas é que você vai colocar energia trifásica por último desses 200 mil que estão faltando? 200 milhões? Não, exatamente. Isso, então a gente... Quando é que o senhor consegue abranger todos os agricultores catarinenses com energia trifásica? Com essa próxima licitação, né, que nós estamos construindo, junto com o governo do estado, inclusive, numa parceria com o convênio do ICMS, que foi aprovado em 2019 na Assembleia Legislativa, a gente consegue fazer com que esses produtores rurais sejam atendidos. Então, a expectativa... Até quando você quer o presente? Até 2024, se a gente continuar junto à Celesc, junto com o governo do estado, nós conseguiremos fazer com que todos as propriedades rurais sejam atendidas. Portanto, com redes... Mais 2 anos. Isso. E aí, inclusive, essa rede que nós estamos montando no campo, ou revitalizando, elas possuem um cabo que nós chamamos de cabo protegido, ou seja, ela não é a rede, o fio condutor puro. Ele tem uma capa por volta do fio que ele é muito mais confiável, muito mais seguro para toque de vegetação. Porque hoje, se toca uma vegetação numa rede nua, ela abre, que a gente chama, ela desenergiza, porque ela sofre um curto-circuito. Exatamente. E agora, com esse cabo protegido, não. É 90% mais confiável a distribuição de energia elétrica nessas áreas onde nós já instalamos. Se os cabos encostarem, não tem curto-circuito? Não tem curto-circuito. Se pegar um galho em cima, não tem curto-circuito, exceto, óbvio, se cair uma árvore em cima e romper o cabo, aí não tem o que fazer. E aliado a isso, a gente já investiu mais de 80 milhões somente em religadores. São equipamentos que, ao perceber a falta de energia, eles reenergizam a rede automaticamente. Então não há necessidade mais do nosso eletricista sair de sua base, percorrer as linhas. Claro que isso ainda não está 100% no estado, mas nós já colocamos mais de 3 mil pontos de automação com esses religadores. Quando nós assumimos a empresa, eram 700 pontos. Hoje nós temos mais de 3.800, dando mais agilidade ao retorno dessa energia para a propriedade rural e nas cidades também nós temos colocado e muito. Inclusive na descida da lagoa, se o senhor olhar, o senhor vai ver pelo menos 2, né? Onde nós também estamos revitalizando, vindo da subestação Trindade até o canto da lagoa, toda aquela rede ali por uma rede compacta, que ali também é uma região que tem muita vegetação. Além das carências da energia monofásica no meio rural, também a gente percebe, em algumas regiões de Santa Catarina, a necessidade de novas subestações, do reforço das linhas de transmissão para o setor industrial. Exatamente. Onde é que hoje é a área mais carente, na sua avaliação? Hoje nós estamos atacando muito forte a região do meio oeste, estamos atacando aqui a região leste, especialmente aqui na cidade de São Francisco do Sul, né? Vamos fazer uma licitação muito grande agora. Fizemos um roadshow aí em dezembro e em janeiro com a nossa diretora financeira e o nosso diretor de distribuição, com mais de 80 empresas, mostrando qual é o investimento que a Celesc tem feito nos últimos anos, a fim de atrairmos também empresas de maior porte para que consiga fazer com maior rapidez essas linhas de distribuição que nós chamamos. Eu falo em São Francisco, Joinville não está carente também de... Joinville nós estamos fazendo, né? Estamos fazendo linhas que vai conectar a cidade também na rede básica, ou seja, 230 mil volts, que são as transmissoras que abastecem a Celesc. A gente abastece as residências, as indústrias, mas alguém precisa abastecer a Celesc, que são as transmissoras. E alguém precisa abastecer as transmissoras, que são os geradores. Então, na cadeia, tem alguém que gera energia elétrica, seja uma fonte hidráulica, uma fonte térmica ou uma fonte renovável, eólica. Essa energia gerada vem através de linhas de transmissão, por transmissoras, por exemplo, a Eletrosul é uma transmissora, e nós nos conectamos às subestações das transmissoras e aí sim vamos levar energia para a indústria. Então, em Joinville, tem 2 subestações, uma sendo construída e uma sendo prospectada. Joinville e Boa Vista está sendo construída. Joinville, Paranaguá-Mirim, já temos um terreno e vamos atrás da licença. Além de linhas que estão sendo Joinville Sul, uma linha de rede básica que também já está sendo construída, assim como em Guaramirim, uma subestação, assim como eu disse anteriormente, né, que já tem subestações prontas em Barra Velha, Itapema, Capivari. Estamos construindo uma subestação também em Salceiros, tanto Joinville quanto Salceiros em Itajaí são regiões próximas que dão uma maior estabilidade, além das linhas que saíram aqui da Palhoça, foram até Tijucas e está indo até Itapema, assim como estamos fazendo no Sul. Sombrio, Ermo, Forquilinhas, Turvo. Então são linhas de distribuição que, associadas às subestações que nós já fizemos e que estamos fazendo, vai dar uma maior robustez. Por exemplo, na região da Grande Florianópolis, 3 subestações já estão operando com as linhas. Inclusive, se o senhor olhar ali na Expresso, uma nova linha vem lá do Roçado, ali na Palhoça, até Capoeiras.
3 novas subestações. 3 já estão licitadas. Palhó, uma em Santo Amaro, uma em São José do Sertão e duas licitadas e uma ser licitada aqui no João Paulo. Além de um terreno que nós já adquirimos em Governador Celso Ramos, vamos licitar em breve uma subestação em São João Batista, estamos licitando e estamos tirando o licenciamento ambiental na região de Três Itilhas para uma nova subestação, além de estarmos duplicando a subestação que tem lá. Fizemos nova subestação em Chapecó, em Abelardo Luz já temos licitado tanto uma linha de mais de 30 quilômetros de 138 mil volts, assim como a subestação. Então a gente tem feito subestações por todo o estado, como fizemos a primeira subestação numa área rural da Celesc em 2019, que foi na cidade de Canoinhas, tanto quanto uma subestação lá em Brusque, que dá robustez para todas essas regiões. O senhor falou também que a região carente é o meio oeste. Isso. Nós estivemos com a direção aqui do Grupo ND em Videira, Joaçaba, Caçador e Chapecó. E a maior crítica foi exatamente em Caçador. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e ficamos aí na nossa pauta. A pauta aqui está bastante vasta, presidente. Ótimo. E vamos começar então no próximo bloco a respeito da situação de Caçador em região do Alto Vale do Rio do Peixe. Nós estamos entrevistando pelo seu Conexão ND o presidente da Celesc, o engenheiro Cleício Poleto Martins. Entrevista que estará disponível na íntegra no portal ND+, no YouTube e também nas redes sociais da internet. Retornamos em seguida, logo após o rápido intervalo comercial. Até já. Este é o seu Conexão ND pela Record News. Hoje temos o prazer de contar com a presença do engenheiro Cleício Poleto Martins, presidente da Celesc Distribuição. Presidente, a questão do Alto Vale do Rio do Peixe, especialmente Caçador, reivindicação antiga, sofreram pesadamente com aquela suspensão de energia durante muito tempo. O que o senhor tem de boa notícia para Caçador? Isso, naquela ocasião, só para o telespectador entender, como eu disse anteriormente, a Celesc também é abastecida com energia elétrica. Ela pega energia elétrica das transmissoras. Naquela ocasião, uma linha de uma transmissora veio ao chão, interrompendo o fornecimento para a Celesc. Naquela ocasião específica lá, de junho do ano passado, durante um tornado que nós tivemos em Caçador, que derrubaram algumas torres de uma transmissora. Nossa equipe se mobilizou para auxiliar na recomposição da torre, com a logística, com os eletricistas, com os engenheiros. E aí eu estive em Caçador, inclusive com o governador, visitamos Campos Novos, onde o ciclone pegou, no tornado, algumas das torres, arrancou árvores, assim, como se tivéssemos torcido a árvore com a mão, algo impressionante. E depois eu estive na Associação de Caçador também, tanto Caçador quanto Videira, quanto Fraiburgo, mostrando o que a empresa tem feito naquela região específica. Se a gente somar os investimentos desses últimos 3 anos, considerando o aprovado no orçamento de 2022, são mais de 650 milhões de reais no Grande Oeste. Jamais na história daquela região se investiu tanto quanto nós estamos fazendo agora. E aí, naquela ocasião, uma das promessas que nós fizemos lá era que nós anteciparíamos uma linha de distribuição de 138 mil volts para que tivéssemos redundância entre Videira e Caçador. E o licenciamento já está em andamento. A primeira fase de uma linha de distribuição é nós conseguimos um licenciamento ambiental. Dependendo por onde a linha passa, pode ter um licenciamento do município, ou pode ser um licenciamento do Estado, através do IMA, ou pode, inclusive, ser um licenciamento do IBAMA, dependendo da região onde a linha passa. Então, isso já está em andamento. Paralelo a isso, e não só para a região de Caçador, mas para toda a região do Estado, final do ano passado a gente reestruturou a empresa. A gente reposicionou atacando basicamente em 4 grandes macroprocessos. Atendimento de rede, DEC-FEC, ou seja, a operação e manutenção do sistema é um grande macroprocesso. A construção, ou seja, novas subestações, novas linhas e novas redes, então é um grande macroprocesso. O atendimento ao cliente é um outro grande macroprocesso e o combate à inadimplência e à fraude. Então, desses 4 grandes macroprocessos, nós temos 8 núcleos no Estado, que são quem tem o gestor maior naquela macro-região, que no caso de Meio Oeste é em Joaçaba. E em Caçador, nós temos 2 grandes macroprocessos, onde nós tínhamos apenas um gestor que atendia tanto a questão técnica quanto a questão comercial, ou seja, com o cliente. Hoje nós vamos ter 2 gestores lá, um só para atender a rede, a gestão técnica, e uma outra só para atender as pessoas que até a loja vão. Então nós aumentamos a capacidade da Celesc em dar vazão para as demandas daquela macro-região,
E estamos contratando, se é que já não está lá, outros 6 empregados com um caminhão de manutenção pesada, que a gente chama, que é uma dificuldade que nós tínhamos lá, e com razão, das reclamações que vinham, porque nós tínhamos o deslocamento de caminhão de Videira, por exemplo, para Caçador, e isso não vai mais acontecer. Então, Videira, ela está numa região geográfica que consegue rapidamente chegar a Fraiburgo, que é uma outra grande região do estado, tanto quanto em Caçador. Então, o que a gente precisa integrar para a sociedade é a confiabilidade, a segurança de energia elétrica e o direcionamento correto quando o cliente vai ao nosso campo. Eu já estive mais de uma vez em Caçador, pessoalmente na SIC, né, com o João Velci, que hoje é o presidente da SIC, o Gilberto, que é o vice-presidente da Fiesc do estado também, a gente se comunica muito bem. Inclusive, temos uma excelente relação com a própria Fiesc, na figura do presidente Mário, que lá no início da pandemia, nós nos reunimos logo de largada com o Mário, o presidente, e ele disse: Cleison, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar as indústrias. Só que a Celesc também estava sofrendo. Nos 3 primeiros meses da pandemia, em 2020, a nossa receita caiu 900 milhões de reais. É muita coisa. E aí, eu não sabia naquele momento o que responder para ele. Mário, deixa eu pensar. E foi exatamente assim que aconteceu. Eu falei, fui dormir e, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar o Estado nesse momento tão crítico, mas sem quebrar a empresa? Porque nós estávamos passando por um período de queda de receita muito acentuado. Tanto é que teve mês ali que a indústria, teve um dia que a indústria, em abril, praticamente nenhuma indústria operou. Eu não me lembro o dia exato, eu me lembro que era uma terça-feira, né? Caiu 40% do consumo de Santa Catarina naquele dia, né? E aí eu dormindo, voltei para a mesa dos diretores e falei, olha, vamos criar uma comissão para parcelar as indústrias e os clientes do Grupo B, que são os clientes residenciais, comerciais de menor porte. E assim fizemos. E foi um sucesso, porque as indústrias parcelaram mais de 95% de adimplência desse parcelamento, ou seja, se nós não fizéssemos isso, talvez tivéssemos um número de inadimplência muito alto. Conseguimos ajudar tanto a Celesc, que recebeu parceladamente, quanto as indústrias. Só aí, até o mês passado, já haviam sido 500 milhões de reais em parcelamento, especificamente para esse comitê que nós criamos. Quase 1.500 indústrias parcelaram as suas faturas conosco, né? E muitos clientes do Grupo B. Então foram quase 325 milhões de reais parcelados para os clientes do Grupo B. E 175 para as indústrias. Essa queda na receita era mais do setor industrial, claro. Ou só setor industrial. O residencial, imagino que aumentou a receita porque as pessoas ficaram em casa, gastaram mais energia. As pessoas Isso foi real? Foi real. Então a maior queda da receita foi da indústria? Indústria e comércio. O comércio sofreu muito, até mais do que as indústrias, porque as indústrias, lá para julho de 2020, agosto, começou a dar sinais de recuperação. Lá em 2020. E o comércio só começou a dar sinais de recuperação ano passado. São informações preciosas que o senhor está dando apenas agora. Eu nunca li nada no jornal. Por que nos 3 primeiros anos de administração, o senhor que tem uma facilidade grande de comunicação, o senhor não atendeu nenhum jornalista? Eu, inclusive, lamentei várias vezes, liguei, ninguém atendeu. Qual foi a razão desse isolamento do presidente da diretoria da Celesc? Explica. Na realidade, a gente estava assumindo uma empresa que a gente tem uma responsabilidade muito grande daquilo que nós vamos falar, né? Então, por exemplo, eu, na figura do presidente, né, e qualquer outro presidente de grande empresa, a gente tem que ter a capacidade de dialogar com os jornalistas e saber responder assertivamente aquilo que nos é demandado. Naquela ocasião, por conta da empresa ser muito grande, eu comecei a viajar para entender um pouco da empresa. Então foi isso que nos motivou a evitarmos, não é que nós não dávamos, evitarmos a dar entrevista, inclusive, para o senhor. E depois veio a pandemia, né? Aí a gente ficou isolado quanto tempo? Mas sempre estive presente nas associações, nas federações, na FACISC. A gente já teve várias reuniões com a FACISC, com mais de 90 pessoas na plateia. Mas aquele que convenhamos, a Celesc falou na comunicação, né, presidente? Porque realizou, o senhor está mostrando aqui um número realmente impressionante de obras, de subestações, de linha de transmissão, que são fundamentais e eu acho que a população devia conhecer isso melhor. Sim, por isso que nós agradecemos mais uma vez a oportunidade do senhor falar conosco. Esperamos que agora as coisas mudem, mas vamos lá, presidente. Presidente, é o seguinte, no substancioso balanço, eu vejo ali, por exemplo, algumas coisas interessantes que gostaria que o senhor esclarecesse. Por exemplo, as perdas são mais técnicas do que de outra ordem. Perda o que é? Gato ou não? Tem 2 tipos de perdas, né? Uma perda técnica que a gente chama é uma perda pelo aquecimento dos cabos. É o efeito Joule, né? Eu não vou entrar no mérito, mas toda energia que é transmitida pelos fios, de alguma maneira, parte dela se perde pelo aquecimento, a grosso modo, falando coloquialmente para que os telespectadores entendam. Então, naquele aquecimento, você está perdendo energia. Naquele caso, a energia elétrica está virando energia térmica, não está chegando no motor ou numa lâmpada, né? E depois tem as perdas não técnicas, que são os gatos, né? E aí a gente tem atacado também essa questão e, inclusive, semana passada, estivemos junto ao governador, na agronômica,
junto com o presidente do Tribunal de Justiça, o Blassi, o outro desembargador, o Celso, com o secretário Tasca de Administração, com o deputado Nazareno, Cobalcini, Mocelin, a deputada Dirce estava conosco ali também, e com uma comunidade aqui do Maciambu. Então é a primeira vez que o governo do estado senta com o Tribunal de Justiça, com o Poder Legislativo, com seus secretários e com a Celesc e está conseguindo resolver um problema histórico dessa comunidade. São mais de 1.200 pessoas vivendo ali à margem da sociedade porque elas não conseguem ter uma ligação de água, não conseguem ter uma ligação de energia elétrica. E uma empresa como a nossa, ela essencialmente tem na sua essência a inclusão das pessoas à sociedade. Nós precisamos tirar essas pessoas da margem da sociedade por não terem lá um medidor de energia elétrica. Então lá foi firmado um termo de compromisso entre esses poderes, executivo, legislativo e judiciário, a fim de que nós consigamos fazer a regularização dessas propriedades. E assim nós temos em algumas regiões do estado também, por exemplo, aqui em São Francisco do Sul, na Praia do Irvino. É um problema histórico que a gente está tentando resolver, já estamos dialogando com a justiça, com os desembargadores, apesar de que, na prática, a Celesc não é o agente principal de regularização dessa sociedade, mas nós nos envolvemos para que nós auxiliemos nisso também. Presidente, outro dado interessante que está nesse balanço, detalhado realmente, é o seguinte: queda na interrupção de energia elétrica. O problema do consumidor é o seguinte: hoje, mais do que nunca, porque se faltou energia elétrica, o portão da casa não abre, a garagem não abre, o telefone celular não pode ser recarregado, o computador não funciona, as luzes não acendem, a televisão não funciona, enfim, todos nós dependemos de energia elétrica. Pelo dado ali, houve uma melhoria na quantidade de queda de energia elétrica, é isso mesmo? Exato, não foi significativa a melhoria. Qual é a razão da melhoria do fornecimento de energia elétrica? Bom, as razões são várias, não dá para elencar uma única, né? Mas então o conjunto de ações que nós tomamos enquanto administradores da empresa e a resposta que os empregados têm tido em relação àquilo que nós orientamos, ela tem feito com que a sociedade receba esse benefício com menos queda de energia. Então nós estamos abaixo daquilo que estabelece o contrato de concessão da ANEEL, justamente pelos investimentos que foram feitos, automação de rede. Contratamos cerca de 300 novos empregados. Hoje nós temos mais de 300 empregados, além daqueles que tínhamos quando assumimos a empresa, por óbvio, além das reposições dos planos de desligamento incentivado. Então são 300 novos empregados e mais de 90 equipes terceiras, ou seja, parceiras, espalhadas pelo Estado, dando maior agilidade. Então juntou-se o investimento, número de pessoas próprias, empregados parceiros e automação de rede. Isso tudo fez com que os indicadores de qualidade melhorassem, diminuíssemos o número de interrupções para a casa das pessoas e ainda, por óbvio, né, a gente precisa continuar investindo. Por exemplo, voltando naquele caso aqui do maciço do Maciambu, onde nós nos reunimos semana passada, aqui em São José estamos fazendo uma ligação de 700 famílias que vivem numa área socialmente vulnerável por uma determinação judicial, o que para nós é excelente. Eu não me recordo o nome do defensor público, se eu me recordasse eu falaria aqui, mas eu mandei pessoalmente para ele uma carta parabenizando a ação dele, que ele exigiu que a empresa fizesse essa ligação, uma vez que essa comunidade está lá há mais de 5 anos e não se houve uma regularização fundiária que já tinha sido pedido pelo defensor público há 5 anos atrás. No mesmo dia que ele mandou a determinação judicial para nós, a gente já começou a fazer os projetos e hoje já estamos lá colocando essas redes para essas pessoas saírem da marginalidade. Presidente, a questão política gravíssima não, de grande interesse público. A EDP hoje, pelo também o balanço, aliás, sim, eu recomendo que os nossos telespectadores leiam esse balanço que está no Jornal Notícia do Dia, está bem minucioso, bem detalhado, tem informações preciosíssimas ali para o consumidor também, sim, tanto industrial quanto residencial ou comercial. E ali diz então que a EDP, sim, a Eletricidade de Portugal, é isso? Está com 33,11% das ações preferenciais da Celesc. E o governo tem 50%. O governo vai admitir a privatização da Celesc pela EDP, que tem interesse na compra? O governo do Estado, existem 2 tipos de ações no grau que nós estamos na Bolsa de Valores, né? As ações ordinárias, que é o que dá direito a voto, essas ações, né? E o governo do Estado tem 50,2%, ou seja, então, por esse fato, ele compõe a diretoria e indica a maioria do Conselho de Administração. E as ações preferenciais, que é aquela que preferencialmente recebe os dividendos, o governo não tem nenhuma. Então, no cômputo geral, o governo eu falei preferencial, né? Minha errada, ordinárias. 33,11% da EDP e 50,16% do governo do Estado. Então, o governo tem maioria, mas a EDP tem interesse em comprar. Isso. Então, no cômputo global, o governo tem 20% e a EDP tem mais de 30%. Então, a EDP hoje é a maior acionista da Celesc, né? Mas, no entanto, a empresa continua sendo uma empresa de economia mista pelo fato do governo do Estado ter 50,2% das ações ordinárias, né? É natural que uma empresa como a EDP,
ao perceber o potencial que nós temos no Estado e ao perceber que essa diretoria, quando entrou, alavancou rapidamente os resultados, tem interesse. Mas o que o governo tem dito é que a empresa precisa ser eficiente, porque a empresa precisa entregar o seu serviço de qualidade para a sociedade. Então, hoje, diante da diretoria que está ali posta e com o apoio total do governador Carlos Moisés, há de se frisar que a gente tem conseguido feito isso pelo apoio que ele tem dado irrestrito à nossa administração, nós fizemos com que o Estado percebesse hoje na Celesc que os investimentos estão saindo, que os indicadores técnicos estão melhorando. Então, nós temos que fazer uma gestão eficiente. Hoje nós estamos no século XXI. Não se chega mais aqui com um espelhinho e a gente entrega tudo que nós entregamos lá em 1500. As coisas mudaram de lá para cá. Ok. Temos aí, estamos iniciando o programa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o 5G, telefonia celular, Sim. 5G. O que vai mudar para a Celesc e para o consumidor na perspectiva da ação da Celesc? Muda bastante, né? Porque aqueles fios que hoje nós temos nos postes, claro que isso não vai acontecer de hoje para a semana que vem, a tendência é nós eliminarmos esses fios dos postes que hoje poluem aí todas as cidades. Então, há uma tecnologia que já permite que um único fio de fibra ótica seja utilizado por mais de uma operadora, 6, 7 operadoras, e o 5G, que ficam instalados nos postes, vai fazer com que esses fios deixem de existir. Então, como lá antigamente existiam os fios telefone, onde se puxava aquele fio grosso para distribuir os telefones para as pessoas, que hoje já praticamente não existe, também a internet e a telecomunicação com a casa dos clientes, dos consumidores, a tendência é que aqueles fios deixem de existir. Inclusive, na nossa gestão também, nós aumentamos a fiscalização, estamos contratando fiscalização para fazermos a identificação de fios clandestinos em todo o estado, tem uma licitação em curso, a fim de que nós também façamos a retirada dos fios clandestinos, que são muitos, né? O senhor veio do Paraná e o senhor informou aqui, antes de nós iniciarmos o programa, que começou a trabalhar com 12 anos. 12 anos foi a minha primeira carteira de trabalho assinada, né? Como office boy numa cooperativa agrária de cafeicultura Centenário do Sul. Antes disso, eu tinha trabalhado na oficina do meu tio Poleto. Com 11 anos de idade, eu já desmontava, na época, cárter de Opala, limpava carburador de Corcel, de Brasília, a mão queimava, porque naquela época não tinha EPI, né? Uma criança com 11 anos, hoje a minha filha tem 10 anos, eu fico olhando, meu Deus, eu com 9 anos era catador de algodão em boia fria, subia em caminhão, que nem ônibus tinha naquela época. Depois trabalhei numa empresa de contabilidade com a pastinha do positivo, ia nos pequenos comércios, porque a cidade que eu morava tem, né, 8 mil habitantes, cobrando. E depois fui mecânico, né, a mão com gasolina, a gente desmontava todo o carburador com gasolina, então a mão ficava totalmente queimada. E aí com 12 anos tive a minha primeira carteira de trabalho assinada, ou seja, não temos medo de trabalhar, né? O senhor tem uma bela história de vida e também uma bela carreira, né, profissional, que precisava ser conhecida de Santa Catarina, que o senhor preside a maior empresa estatal do nosso estado. Então esperamos que a partir de agora as coisas melhorem em relação à comunicação. Que o senhor divulgue mais as boas ações da Celesc. E também atenda para ver as críticas que são lançadas na Assembleia e em outros ambientes aqui, sindicalistas que são muito críticos em relação à Celesc, né? Sim. Ok, presidente? Então, obrigado pela presença aí, para a sua despedida. Obrigado, Moacir, pela oportunidade, né? A gente precisa sim receber as críticas, inclusive essa do Meio Oeste, eu estive pessoalmente lá nesse apagão, porque é fácil eu ir lá inaugurar uma subestação, é fácil eu inaugurar uma linha, né? Agora eu preciso ir também nos momentos críticos, que foi o que aconteceu. Mas nós estamos sempre abertos ao diálogo e às críticas positivas e também as construtivas. Muito obrigado, tenham todos aí uma boa noite. Um abraço, senhor, obrigado pela sua presença mais uma vez. Agradecendo a audiência do caro telespectador, boa noite, um grande abraço, boa semana e até a próxima segunda-feira. Saúde a todos!